Olá, meus queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula. E essa vai ser a nossa primeira aula de revisão dos assuntos que a gente já deu em sala de aula, né, que a tia já deu em sala de aula, ministrou em sala de aula. E agora nós vamos começar, essa vai ser a primeira aulinha de revisão. Quem lembra dos assuntos ainda? Acredito que tem um monte de gente que já esqueceu de tudo, né? Ah, mas eu não quero essa aula não, tia. Eu quero ficar em casa, eu estou de férias. Nós não estamos de férias. Nós estamos passando por um momento, né, que está sendo muito triste para muitos, mas nós estamos agora dentro dos nossos lares, em quarentena, e nós não estamos de férias. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Tem que estar com a vida. Não está normal, né? Não está normal, mas a vida comum, vamos dizer, que nós temos que todos os dias estar fazendo nossas atividades, revisando os assuntos, estudando, orando, pedindo a Deus, né, que tudo isso passe e que a gente passe, né, assim, fortalecido, com fé em Deus, que a gente vai passar desse mal que está acontecendo no mundo inteiro. Mas enquanto isso, nós estamos trabalhando, fazendo ainda a nossa parte, nós não paramos, não estamos de férias, né? E vamos continuar aqui via online as nossas aulinhas, porque quando a gente retornar, vai ter aquela coisa toda que a gente vai ter que estar fazendo prova, fazendo, né, revisando os assuntos. Então, para não ficar tudo junto, né, porque tem as outras disciplinas também, tia já está passando para vocês. E foi a pedido também de alguns alunos. Então, vamos lá. Primeiro, né, tia falou sobre aquele textinho, foi uma das nossas primeiras aulas, não sei se vocês lembram, que foi sobre a ararinha azul. Foi vista pela primeira vez depois de 15 anos. Quem lembra desse texto? Acredito que todos lembram, né? E aqui estamos com um assunto que tia deu, que foi um questionário. Eu falei sobre um questionário e também passei lá no grupo, né, a página 20 do livro, que eu vou estar dando uma explicação sobre isso também aqui. Acredito que vai dar tempo, né? Nós vamos passar tudo isso aqui nessa tarde. Então, vamos lá para a nossa primeira posição. A nossa primeira posição é o texto. Vamos dar uma lida no texto, né? Uma relida no texto, que a gente já leu ele em sala de aula, né? Vamos dar uma relida nele e logo após eu vou estar explicando sobre o gênero textual, a notícia, certo? O gênero textual, a notícia. Vamos lá. A ararinha azul é vista na natureza após 15 anos. Aí esse é o título da mensagem, né, que isso é uma notícia. E o subtítulo é: em vídeo, moradores registram ave desaparecida da Caatinga desde 2000. E vamos começar com o primeiro parágrafo. Uma moradora de Curaçá, região da Caatinga, da Bahia, conseguiu registrar no domingo passado, 19, um vídeo de uma ararinha azul voando na natureza. De acordo com o diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, Pedro Develey, é possível confirmar a espécie da ave pelo grito gravado junto com as imagens, que, de acordo com ele, é bastante característico. A ararinha azul foi identificada no sábado 18 e pelo menos 6 pessoas teriam visto a ave em momentos diferentes. Segundo o comunicado oficial da organização, divulgado pelo site do jornal, o primeiro a avistar a ave foi o agricultor Nalto Sérgio Oliveira, que, assim que confirmou se tratar de uma ararinha azul, avisou seus vizinhos. No dia seguinte, Lourdes Oliveira e sua filha Damílis Oliveira levantaram ainda de madrugada e foram procurar a ararinha nas matas ciliares do riacho Barra Grande. Às 6h20 da manhã, conseguiram não apenas ver a ave, mas também registrá-la através de um vídeo gravado com o celular de Damílis. A comoção entre os moradores da região foi grande porque a ave não era identificada na Caatinga, único local de ocorrência comprovada da espécie desde o ano 2000. Develey
acredita tratar-se de uma ave de cativeiro que foi solta pelo dono para evitar punição por crime ambiental. O fato é que ela está lá, voando na Caatinga. É incrível, disse o jornal O Estado de São Paulo. A ararinha é o pássaro que inspirou o personagem do filme Rio. Na próxima semana, os moradores locais e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vão tentar localizar a ave e obter o maior número possível de informações. Desde 2014, o projeto Ararinha na Natureza trabalha para criar uma unidade de conservação, com 44 mil hectares no município, com o objetivo de proteger a região de onde a ararinha é nativa, a Caatinga e matas ciliares. Certo? Esse texto foi falado na sala de aula, eu lembro que a gente leu junto, né? Alguns até leram comigo, participaram da leitura, e esse texto da ararinha azul foi visto há 15 anos, né? Na natureza foi visto após 15 anos. Esse texto é uma notícia. A notícia é um texto descritivo, é um texto narrativo, porque há uma pessoa narrando, há um narrador. É um texto descritivo porque é uma descrição sobre um tema que é abordado na atualidade, né, agora. Então, é um texto de cunho informativo, não podemos deixar de ver as características da notícia. Vamos lá, de novo, a gente vai repetir. É um texto descritivo e narrativo, porque há um narrador narrando uma história, né, um acontecimento. Agora, o texto narrativo, não esqueça que é um texto curto, diferente do texto jornalístico, que já é um texto extenso, né, e um texto de cunho informativo, né, está informando uma situação, algo que ocorreu na atualidade. E também ele geralmente é veiculado nos meios de comunicação, né? Vamos dizer, televisíveis, né? Informática, nos celulares. Então, quer dizer, é um texto de cunho informativo, narrativo, descritivo, informativo, que está nos meios de comunicação. A linguagem do texto, vamos lá, a linguagem do texto a notícia, do gênero textual a notícia, é uma linguagem formal, clara e objetiva, ou seja, é uma linguagem de fácil compreensão. Mas, porém, é um texto com a linguagem formal. Vocês lembram que eu falei em sala de aula, texto de linguagem formal e informal. O informal é uma linguagem popular, com gírias, mas esse aqui é uma linguagem, né, que está, como é que se diz, bem formalizado, mas é um texto claro e objetivo. Dá para se compreender facilmente. Por isso mesmo se trata de uma notícia, né, e um texto informativo. Textos com título, que tem o título principal e o título auxiliar. Se vocês forem ver no texto, né, no texto de vocês, eu acho que eu dei o texto a vocês levaram para casa, a gente tem aqui, ó, o título em negrito. Esse é um título mais curto, né, o título primeiro, né, da notícia, e logo embaixo tem um títulozinho que ele é bem mais comprido, mais extenso. Esse é o subtítulo. O subtítulo também, na linguagem jornalística, né, é chamado de líder. Então, esse título aqui, subtítulo aqui, que se chama também líder, ele é vamos dizer, um título, um subtítulo que fala sobre o assunto do primeiro parágrafo. Quando você começa a ler a notícia, no primeiro parágrafo ele já está falando tudo aquilo que está no primeiro parágrafo. Então, por isso que quando a gente lê o título e lê o subtítulo, que é a líder, que também é chamado de líder, a gente já dá para perceber e entender do que se trata a nossa notícia. Certo? Sim, é um texto que é escrito em terceira pessoa, não esqueça. Por quê? Porque tem um narrador que está narrando em terceira pessoa. Por exemplo, é um texto impessoal. Não existe, por exemplo, você não vai ver dentro da notícia o narrador falando, eu penso dessa forma, eu digo que não sei o que, não sei o que. Ele vai sempre dizer, trata-se, né, defende-se,
né? Entende-se. Então ele vai sempre usar a terceira pessoa no texto. O discurso, ele é indireto. Por quê? Porque existe um narrador que está narrando. Então é indireto. Foi algo que aconteceu, né? Então o narrador está narrando essa história em terceira pessoa. É um discurso indireto. Os fatos reais, atuais e cotidianos. Então se trata de fatos reais e cotidianos. Para não esquecer, o discurso indireto, o narrador utiliza-se das próprias palavras, né, para reproduzir as falas dos personagens, certo? Então quer dizer, ele está narrando e ele está ele próprio usando a fala dele para narrar a história de personagens dentro do texto. Vamos lá. Então, eu já falei da líder, né? Vocês já sabem, né, do que se trata. E o corpo da notícia, né? O corpo da notícia. Então, o corpo da notícia vai ser a notícia em si, né? Nessa parte do corpo da notícia, é apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Então, por exemplo, você leu o título, você leu a líder, que é o subtítulo, já deu para entender do que se trata, né, a notícia, e aí o corpo do texto, o corpo da notícia, vai ser tudo aquilo, tudo que foi, como é que se diz, que vai ser descrito da notícia, certo? Com uma fala mais detalhada, ok? Então, a gente já leu o texto, né? A gente já leu o textinho, nosso textinho aqui, o nosso textinho aqui, que fala da ararinha azul, nosso textinho aqui, né? Já entendemos que o título, né, esse menorzinho em negrito, o subtítulo, que também é chamado na linguagem jornalística, é chamado também de líder. Aqui nós temos o primeiro parágrafo, onde a líder está tratando de algo que está dentro desse primeiro parágrafo, por isso que dentro da líder a gente já entende alguma coisa que se trata, a notícia, e aqui está o corpo do texto, que fala a fala mais detalhada do texto. Certo? Então vamos lá para o nosso questionário. Te passou, esse questionáriozinho aqui que Tia Verona passou, esse questionário aqui vocês já fizeram em casa, a gente já respondeu em sala de aula, que era falando de que se trata a notícia, de acordo com Develey, diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, como é possível se conhecer a ararinha azul? Porque em que data e quem identificou a ararinha azul pela primeira vez? Tá aqui, no texto, essas partes todinhas estão aqui no texto. Porque os moradores ficaram tão comovidos com o aparecimento da ararinha azul, que filme foi inspirado pela ararinha azul. Então, isso aqui, esse questionário aqui é mais uma interpretação textual, para que a gente possa ler a notícia e entender a notícia e entender o assunto todinho detalhadamente. Por isso que a gente fez o questionário em sala de aula. E esse aqui que eu vou passar agora, eu passei lá no grupo, acredito que, não sei se todo mundo fez, mas eu acredito que pelo menos a minoria fez, ou a maioria fez, não sei. Isso vai depender de vocês aí, da vontade, da força de vontade de continuar estudando. Tem assim, o primeiro, com base no primeiro parágrafo, responda as 4 perguntas a seguir. O que aconteceu, né? Letra A. O que aconteceu? Então, a resposta é: uma ararinha azul foi filmada voando na natureza. Essa é a resposta correta. A B. Quais foram os envolvidos nesse acontecimento? Quem pode dizer quais foram os envolvidos nesse acontecimento? Claro, né? No domingo, a B a gente vai dizer assim, uma moradora de Curaçá que filmou a ararinha azul e a ave que foi filmada, né? Quais foram os envolvidos nesse acontecimento, né? Claro, eu acredito, envolvido nesse acontecimento foi o Develey, né? Que era o diretor, aquele morador também que foi o primeiro, né? Que encontrou, que viu a ararinha azul. Vamos ver se a gente é o Develey, a Lourdes Oliveira, a moradora de Curaçá, né? Que foi a que filmou. Então, quer dizer, a ave em si, né? Tinha muitos personagens aí envolvidos, né?
nessa história. A C. Quando isso aconteceu? A resposta é no domingo anterior à data de publicação da notícia. Foi no domingo anterior. Tá também tudo dentro do texto, você vai encontrar com facilidade. Esse texto é muito fácil, né, de ser interpretado. Onde aconteceu? Tá fácil demais, está no primeiro parágrafo, no primeiro verso, né, na realidade, que diz assim: foi encontrada na região da Caatinga da Bahia. O 2. A continuação do texto desenvolve as informações do parágrafo introdutório. Vamos lá. Que fatos anteriores propiciaram a filmagem da ararinha? Quais foram os fatos? A resposta correta é: a ave havia sido vista por outras pessoas que espalharam uma notícia na região, certo? E a B, vamos lá para a B do 2. O que acontecerá a partir da filmagem, né? A resposta certa seria: os moradores da região e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vão tentar localizar a ave para obter mais informações. Isso é o que deixa ainda na interrogação, né? Que lá no final é o último parágrafo que está mostrando, né, que ainda vai continuar a avaliação, porque encontraram uma ave só e eles vão fazer uma revista, né, naquela área para poder encontrar mais, talvez mais ararinhas, né? O C. Qual é a relação entre o crime ambiental citado na notícia e a provável origem da ararinha azul avistada? Esse talvez seja a questão mais difícil, né, do questionário, né, porque aí vai ser uma interpretação mais profunda, porque aí está envolvida a contextualização. Quando você lê o texto, existe uma contextualização, né, o contexto. Você vai ter que entender o que é que está por trás do texto. Então, essa questão C, ela é mais difícil para você resolver. Mas aí eu vou dar a resposta já aqui para ver se está em concordância com a sua resposta aí. Provavelmente era uma ave de cativeiro que foi solta pelo dono porque este temia punições por crime ambiental. Inclusive, essa parte aí está no penúltimo parágrafo, né, no penúltimo parágrafo, e ocasionalmente você vai encontrar a resposta definitiva dentro do texto, mas existe uma contextualização para isso. O 3, né? Vocês vão tentar fazer o 3 também sozinho, porque também tem um texto, né? Tem uma parte do texto e estarão as questões aqui. Mas eu acho que eu já vou passar as questões para você, porque eu acho que teve gente que já respondeu em casa. Vamos lá. A notícia inclui declarações de um especialista. Releia 2 trechos a seguir. De acordo com o diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, Pedro Develey, é possível confirmar a espécie de ave pelo grito gravado junto com as imagens, que de acordo com ele é bastante característico. Pronto, uma interpretação aí, como é que a ave ela é identificada pelo seu grito, é uma característica marcante dela, né? Disse o diretor, né, da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. O segundo parágrafozinho diz assim: Develey acredita tratar-se de uma ave de cativeiro que foi solta pelo dono para evitar punição por crime ambiental. O fato é que ela está lá, voando na Caatinga. É incrível, disse o jornal O Estado de São Paulo. Vamos para a questão A. Qual é a posição profissional do entrevistado dentro da instituição em que ele trabalha? Resposta: ele é diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Está no primeiro parágrafo, né, que mostra a profissão dele. A B diz assim: a pergunta é essa: por que é importante informar ao leitor essa posição? Por que a gente entender a profissão, né,
do Deverley. Por quê? Porque o leitor, olha a resposta, porque o leitor atribui maior credibilidade aos comentários de um especialista no assunto. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, nos textos normalmente científicos, né, que vamos fazer acadêmicos, é preciso mostrar a orientação, de onde você tirou aquela fonte, de quem foi esse autor, quem é essa pessoa. Isso é muito importante para a gente dar credibilidade maior à notícia. Então aqui, como se trata de uma notícia, para que haja mais credibilidade naquilo porque a gente sabe que a notícia são fatos reais, né? Fatos na atualidade reais, verdadeiros. Então, para dar mais credibilidade, eles colocam uma profissão do cara, né? Coloca, né, todos esses detalhes aí para que haja credibilidade. A questão C diz assim: no primeiro trecho, o produtor do texto explica com suas palavras o que o especialista disse. Que expressão ele usa para indicar que está introduzindo a fala de outra pessoa? Como a gente pode encontrar isso no texto, né? Que ele está no primeiro trecho, o produtor do texto explica com suas palavras o que o especialista disse. Que expressão ele usa para indicar que está conduzindo a fala de outra pessoa? De acordo com. Essa é a expressão que ele usou. De acordo com. No segundo trecho, novamente a fala é apresentada em discurso indireto. Que forma verbal foi usada para introduzi-la? Isso é muito fácil. Um texto indireto, ele é escrito em terceira pessoa. Então, por exemplo, acredita-se, quando aparece isso, acredita-se, supõe-se, né, percebe-se, entende-se. Esse já é uma característica de um texto indireto. Então, aqui a palavra seria acredita-se. Ok? Vamos ficar por aí e na próxima etapa eu termino o questionário de responder e a gente dá continuidade a esse assunto e os outros que virão pela frente. Boa tarde para vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir.